Bem, a palestra desta noite é sobre a Batalha das Bíblias. Nós não vamos entrar diretamente na Bíblia hoje à noite. Nós vamos falar sobre a história desta batalha e amanhã à noite nós vamos abrir a própria Bíblia. Então não se esqueça de trazer a sua Bíblia para a palestra de amanhã à noite. Essa batalha é sobre o quê? Você sabe que no passado a Bíblia foi uma questão muito importante e que houve uma batalha quanto à Bíblia e a Igreja da Idade Média baniu a Bíblia. E hoje todos parecem bastante satisfeitos que todos tenhamos a Bíblia. Portanto, será que foi a atitude que mudou ou outra coisa que mudou? Mateus 4,4 diz: Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou citando da Bíblia em inglês King James. De outra forma, eu teria um problema. Eu só seria capaz de ler metade do verso para vocês. Mas, não obstante, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Obviamente, é importante que nós saibamos a palavra de Deus. Isaías 8:20 diz, a lei e o testemunho, se não falarem de acordo com a palavra, é porque não há luz neles. Em outras palavras, se você não fala de acordo com a palavra de Deus, e se você não fala de acordo com o testemunho, aquilo que os profetas já declararam com respeito às ações de Deus, aquilo que tem que estar em harmonia com a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, então não há luz neles. Portanto, nós não podemos vir com algo contrário à palavra de Deus. Apocalipse 22:18 diz, pois eu testifico a todo homem que ouve a profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Este é um assunto muito sério. Não se metam com a palavra de Deus. Vocês concordam comigo que é isso que está dizendo? Esta é uma pesquisa muito séria e, obviamente, se o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se você acrescentar algo a ela, ou tirar algo dela, ou misturá-la, ou alterá-la, isso pode ser um problema. Bem, hoje nós temos muitas Bíblias. De fato, há centenas de traduções da Bíblia. Agora, qual é a melhor? As pessoas vão dizer que as Bíblias modernas são melhores. Sim, em muitos sentidos, com os estudos modernos do grego, muitos versos das Bíblias modernas têm traduções melhores do que as versões mais antigas, por causa de um conhecimento melhor da terminologia grega. Mas se a gramática melhorou, será que isso necessariamente significa que o contexto melhorou ou mudou? É aí que nós temos problemas. Então, qual é a árvore genealógica das Bíblias modernas que nós temos hoje? Os manuscritos originais da Bíblia foram todos eles perdidos. Eles não existem mais. Então, o que nós temos são cópias de cópias. Algumas delas são muito antigas e algumas delas são menos antigas. Há basicamente 3 famílias de Bíblias. Ou melhor, nós vamos ver que de fato são 2 famílias. Aquelas que estão na base, as mais antigas, tiveram todos os seus manuscritos perdidos. Então, o que nós temos são cópias de manuscritos anteriores. Agora, no que diz respeito à Bíblia, que levou até a versão King James na língua inglesa, essas Bíblias vêm de uma família central. Trata-se de manuscritos perdidos do texto tradicional. Esses manuscritos vêm das versões siríacas e da gótica. Trata-se do Códice W e do Códice A. E então, há uma grande maioria de textos existentes que compõem os manuscritos do Novo Testamento
Nós estamos falando de aproximadamente 1.900 manuscritos deste bloco central, dos quais, eventualmente, temos a versão King James e qualquer outra Bíblia, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Toda a Bíblia do mundo que foi escrita antes de 1914. Toda a Bíblia, sim, veio dessa tradição. Então, há duas outras tradições. Uma que deu origem à versão Douay, que é basicamente a versão dos jesuítas, e os ancestrais da versão ocidental que se perderam. Aí você tem a velha versão latina, você tem a versão da Vulgata Latina, que o Papa declarou ser infalível. Você tem o Códice D, o Códice D2, o Códice E2 e a versão Douay de 1582, que foi escrita para conter a reforma. Essa é uma outra família. E os manuscritos que pertencem a essa mesma família têm o mesmo texto e eles concordam com as palavras que aparecem ali. Então, há a terceira família, que tem como ancestral a família alexandrina. O original também se perdeu, é claro, como veremos. E você tem alguns documentos interessantes e relativamente novos, mas normalmente são documentos velhos que foram encontrados recentemente. O Papiro 75, o Códice B, são dois deles. Então você tem o Papiro 66 e o mais famoso de todos, que é o Códice Aleph. E desta pequena família de 4 manuscritos, você tem a versão revisada em inglês, a versão padrão americana, a versão padrão revisada, a Bíblia em inglês contemporâneo e várias novas Bíblias que estão surgindo em diversas línguas ao redor do mundo, que são baseadas nesta família de manuscritos. Portanto, no bloco central, você tem milhares de manuscritos. Mas neste bloco aqui, o do Códice Aleph, que é o manuscrito mais velho, e as versões latinas e a Vulgata são também baseadas em documentos relativamente antigos. Agora, todos eles vêm de documentos antigos, o mais velho dos quais nós temos então nesta terceira família aqui. Será que antigo significa necessariamente bom? Hoje nós pensamos que o antigo é bom. Agora, antigo não necessariamente significa bom. E esse é um ponto muito importante para a gente lembrar. Se nós olharmos essa família central aqui, com milhares de cópias nas línguas do mundo, então este é um ponto muito interessante. Se eu tenho uma franquia, vamos dizer que eu desenvolvi uma nova marca de galinha que eu quero vender para todo mundo. Eu tenho uma receita maravilhosa. E agora eu vou fazer uma franquia com esta receita e eu vou vendê-la para todos os países do mundo. E eles vão seguir esta receita à letra. E eles vão vender galinha roxa com abóbora, ou o que quer que seja a minha franquia. Agora, todo mundo vai receber a receita original e diligentemente traduz essa receita, porque a Alemanha precisa dela na Alemanha, os portugueses precisam dela em Portugal, os espanhóis precisam dela na Espanha, etc, etc. Então, cada um diligentemente copia e agora há literalmente milhares de cópias em várias línguas daquela receita original que foi escrita e enviada. Com o passar dos anos, a receita original é copiada tantas vezes que ela eventualmente se rasga, mas todos fizeram as suas cópias. É isso que você tem. E então um dia alguém diz para si mesmo, sabe, essa é uma receita muito boa. Eu acho que eu vou mudá-la um pouquinho e eu vou roubar essa franquia para mim mesmo. Então ele altera a receita e diz, oi pessoal, eu tenho a receita original. Aí está então. Ele queima um pedacinho e faz com que ela se pareça velha. Não que isso tenha acontecido aqui, mas de qualquer forma, ele tem a receita original, entre aspas. E ele começa a franquia com a nova receita. Agora todo mundo diz, uau, qual agora é a receita original? Esta aqui ou aquela? Isso é muito problemático. Agora nós temos duas. Qual é a correta? Bem, o que você faria? Você diz,
A original foi copiada e traduzida em tantas línguas diferentes. Vamos pegar a receita alemã e a receita espanhola e a receita armênia e a sérvia e vamos checar. E então todo mundo concorda que devemos fazer isso. Qual então é a receita original? Aquela que tem uma nuvem de testemunhas apoiando-a. Sim ou não? Ok. E isso você só se encontra na família central. Há uma nuvem de testemunhas na família central. Eu quero dizer que há cerca de 1.900 documentos em que todos concordam. Agora, os originais foram copiados tantas vezes que acabaram desaparecendo. Mas, vejam que isso é interessante. Nesta outra família aqui, há muitos versos que desapareceram. Simplesmente desapareceram. Então, nesta família aqui, há muitos versos que simplesmente desapareceram. Mas eles estão nesta família central aqui. Agora, nós não temos mais os manuscritos originais. Então, os seguidores desta família dizem, ahá, esses não são originais. E esses de cá são os documentos mais velhos. E esta família aqui diz, eles não são os originais. Mas se você tivesse cartas muito antigas dos pais da igreja, que obviamente não foram copiadas tantas vezes quanto a Bíblia foi, como um documento, então você tem cartas muito antigas dos mais velhos pais da igreja que escreviam cartas uns para os outros. Agora, se eu escrevo uma carta para minha esposa, por exemplo, eu estou num país, ela está em outro, eu escrevo para ela uma carta muito boa. E então eu estou dando alguns conselhos para ela e eu dou alguns versos bíblicos. Todo mundo faz isso, não faz? Bem, nós temos essas cartas antigas. E nós temos essas cartas citando versos que não aparecem nesta família aqui. Mas as cartas são mais velhas do que esses manuscritos. Então, qual seria o correto? O que você sugeriria? Obviamente que aqueles que estão nessa linha aqui, a central, porque eles estão citando versos que não mais existem naquelas. De fato, é assim mesmo. Será que nós temos essas três famílias? Bem, Kurt Aland, que é o coeditor tanto dos textos gregos críticos mais amplamente usados e é também o principal estudioso do continente europeu, propõe que o texto de P75 e B, na família alexandrina, representa uma revisão de um texto local do Egito que foi usado como texto dominante nessa área. Então, basicamente, nós não temos 4, nós temos apenas 2. E um é apenas uma modificação do outro. Então, basicamente, há apenas um documento nesta família esquerda e é o texto sinaítico. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, David Oris diz, fundamentalmente, há apenas 2 famílias de Bíblia. A primeira família pertence ao texto recebido do hebraico e do grego, manuscritos preciosos que foram preservados em lugares como a igreja de Pela, na Palestina, de onde os cristãos fugiram quando, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Portanto, os manuscritos originais não estavam em Roma. Eles vieram da área cristã. Eles vieram de Jerusalém, eles vieram da Síria, onde os apóstolos pregavam. É desses lugares que os manuscritos originais vieram. E esse era o lugar lógico para eles estarem, porque esse é o lugar onde os apóstolos estavam, certo? Da igreja síria de Antioquia, que produziu estudos muito importantes, da igreja itálica no norte da Itália, e também, por falar nisso, dos cristãos no norte da Itália, previamente, que receberam suas escrituras pela rota do Oriente Médio, e não de Roma. E houve um grande problema entre os ostrogodos e os romanos, porque eles tinham escrituras diferentes. Isso é muito interessante. Então, o norte da Itália tinha a mesma versão das regiões do Oriente Médio. Também, ao mesmo tempo, da igreja na Gália, no sul da França, e da igreja céltica, na Grã-Bretanha, antes dos valdenses, das igrejas da Reforma, todos esses tinham o mesmo tipo básico de manuscrito. Estes manuscritos estão de acordo um com o outro. São, de longe, a grande maioria das cópias do texto original. Por isso, são chamados de texto recebido, ou textus receptus. Essa maioria é tão esmagadora que até os inimigos do texto recebido admitem que 19 de cada 20 manuscritos gregos pertencem a esta classe. Quase todos os manuscritos pertencem a esta classe. E então, há uma segunda família, que é bem menor,
e que é baseada nos manuscritos antigos. Não vamos duvidar disso. Eles representam a família grega, a família vaticana, ou Códice B, este aqui, que estava na Biblioteca de Roma e foi usado para combater a Reforma, porque ele diz coisas muito diferentes daquelas que os reformadores usavam. Então, na época da Reforma, o Códice B se tornou muito importante. E então nós temos o texto sinaítico, ou Códice Aleph, que foi encontrado na região do Egito. Eu vou mostrar para vocês o lugar mais tarde. E ele vem do texto alexandrino. E nós temos este aqui. Ele foi encontrado numa data muito interessante. Foi encontrado em 1844. Então, este é o mais jovem de todos os manuscritos antigos. E é um documento muito, muito velho. Então, quando se diz na sua Bíblia que esta tradução é baseada nos manuscritos antigos, a ideia que é implantada é de que velho significa bom. Estão conseguindo me seguir? Mas velho não necessariamente significa bom. Significa só velho. Isso é tudo o que significa. Em latim, há a Vulgata, a Bíblia Latina de Jerônimo, de 383 depois de Cristo. Isso é bem antigo. Mas há alguns problemas com aquela Bíblia, e nós veremos isso. Em inglês, há a Bíblia dos Jesuítas de 1582, que foi escrita na língua vulgar, para combater a Bíblia da Reforma. O texto da Vulgata aparece também com algumas alterações na Bíblia de Douay, ou na Bíblia Católica, que é a chamada Good News Bible. E muitas outras Bíblias modernas são baseadas nela hoje em dia. Bem, aqui está a controvérsia. E cada declaração que eu faço é uma citação, para que ninguém diga que eu estou fazendo fofoca. Eu não digo nada, só leio. A presente controvérsia entre a Bíblia King James em inglês e as versões modernas é o mesmo velho debate travado entre seitas rivais da igreja primitiva. Então a igreja primitiva teve essa batalha, porque esses manuscritos antigos são diferentes. E a igreja moderna tem essa batalha. Então ambas têm essa batalha. Era uma batalha no início, era uma batalha no meio com a Reforma, uma guerra literal. E agora nós temos uma outra batalha que está acontecendo em nossa época. Essa será a última batalha, eu penso. Essa é a minha opinião. Então, a batalha foi travada entre os valdenses e os papistas, do 4º até o 13º século. E mais tarde ainda, entre os reformadores e os jesuítas no século XVI. E hoje, a batalha vai ser travada entre quem quer que represente as Bíblias, que essas pessoas também defendiam, e quem quer que represente o outro lado. Nós precisamos compreender que muitas das novas traduções são tomadas dos manuscritos antigos. As pessoas acham que elas são mais confiáveis. Não, elas só são velhas. Em realidade, eles estão dizendo, prestem atenção, que o manuscrito que foi encontrado numa cesta de lixo numa caverna no Monte Sinai e manuscritos questionáveis de Alexandria, onde se praticava o ocultismo, são mais confiáveis do que o texto recebido. É isso que estão dizendo. Então, esses manuscritos questionáveis seriam mais confiáveis? De fato, aquele encontrado no Monte Sinai foi jogado fora porque tinham copiado sobre ele, tinham feito o manuscrito de rascunho. Parece que em alguns lugares ele foi reescrito até 70 vezes. De fato, ele foi esfregado e reescrito tantas vezes que eles o jogaram fora. E esse é o manuscrito em que tudo se baseia hoje em dia. De onde vêm os manuscritos? Bem, havia um homem chamado Orígenes. Ele era um velho iniciado. Você vai descobrir isso nos escritos maçônicos. Ele estava dentro da maçonaria. E isso é interessante.
Se eu encontro elogios a alguém nos escritos maçônicos, as minhas orelhas se levantam. Ele era um crítico textual e ele corrigiu inúmeras partes dos manuscritos sagrados. Agora, estamos falando de tempos antigos. Evidência em contrário mostra que ele os alterou para concordar com a sua própria filosofia humana de ideias místicas e alegóricas. Por exemplo, ele acreditava que o homem era divino e, portanto, não havia apenas um homem divino que veio a esta terra. Nós todos somos divinos, que é um ensinamento maçônico até o dia de hoje. E então, acredita-se que esses manuscritos tenham sido de fato corrompidos. Então, do nascimento de Cristo até cerca do ano 400 depois de Cristo, alguns evangelhos gnósticos foram escritos. Paulo faz menção a isso em 2 Coríntios 2,17. Pois não somos como aqueles que corrompem a palavra de Deus. Eles já estavam corrompendo a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, eles a estavam adulterando. Eles a estavam corrompendo com ideias gnósticas. E isso os alinha com o pensamento ecumênico de todas as religiões, pois estas são consideradas de modo igual e não deveriam ser elevadas uma acima das outras. Em 331 depois de Cristo, e é aí que o problema realmente começa, Constantino ordenou que uma Bíblia ecumênica fosse escrita. Vejam vocês, o cristianismo estava dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as doutrinas com respeito ao cristianismo eram problemáticas, porque elas atacavam o paganismo. Então Constantino, que tentou fazer um casamento dos dois, ordenou que um homem, por nome Eusébio, que, por falar nisso, era um seguidor de Orígenes, que escrevesse uma Bíblia ecumênica. Isto é, que alterasse a palavra de Deus usando escritos gnósticos, para que ela se tornasse aceitável tanto a pagãos quanto a cristãos. E foi isso que fizeram. Mas os primeiros cristãos rejeitaram esses manuscritos e disseram que eles não são de Deus. E então esses manuscritos foram parar em bibliotecas secretas e ficaram ali para serem posteriormente escavados como manuscritos antigos. Foram feitas mais ou menos 50 cópias por Eusébio e elas foram distribuídas e acabaram em áreas amplas, em Roma e em Alexandria, onde você tinha os estudos esotéricos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Orígenes acreditava na assim chamada heresia ariana. Essa heresia ariana é que Jesus não era Deus e que só havia um Deus, uma espécie de Deus panteísta, um Deus em tudo. Então, nós poderíamos ter uma centelha divina, e esse é um ensinamento maçônico. Agora, é interessante que os católicos romanos alegam que são contra os arianos e que combateram guerras e destruíram as pessoas que eram arianas. Mas não há evidência disso. E eu quero lhes dizer, não há evidência histórica de que as nações tivessem sido destruídas porque elas eram arianas, como os ostrogodos, os vândalos. Não há evidência que esses eram arianos. Nós não temos nenhum dos seus escritos. Tudo o que escreveram foi destruído. Nós só temos a palavra dos católicos romanos de que eles eram arianos. Mas agora eu tenho boas notícias para vocês. Lembram-se que eu lhes disse ontem que os templários tinham duas doutrinas? Uma é esotérica e outra é exotérica. Uma é para os goyim, a massa, e outra para os de dentro. Agora, o evangelho para os de fora não é ariano, mas o evangelho para os de dentro do catolicismo romano é ariano. Como é que eu sei que é ariano? É porque o Papa declarou que a Vulgata era a Bíblia infalível, e a Vulgata é ariana. Ela remove a divindade de Cristo. Isso não é interessante? Mas que batalha era essa? A batalha contra Jesus Cristo. É isso que ela era. Desde a pré-história. A batalha contra o Filho de Deus. E quem é que nós vamos defender? Jesus ou outra pessoa? Então essa é uma batalha interessante. Eu a acho uma batalha fascinante.
Em 1481 d.C., o manuscrito do Vaticano foi descoberto na Biblioteca do Vaticano. Isso não é interessante? Bem a tempo de competir com a Reforma, porque a Reforma estava usando o texto recebido. Eles não usavam nenhum outro texto. Então, vocês precisam acreditar que até 1481, Deus manteve a verdade da Bíblia escondida por gerações até 1481? Será que a verdade se baseava em manuscritos errados? E, felizmente, o Vaticano descobriu o manuscrito certo em 1481 para combater a Reforma. E esse manuscrito repetidamente coloca de lado a divindade de Cristo e é ariano? Então, essa é a doutrina para os de dentro, a doutrina templária. Nós vimos isso na palestra que fizemos ontem. E é provavelmente um manuscrito que sobreviveu de Eusébio. E por falar nisto, este aqui e aquele que encontraram no Sinai são pássaros de uma só pena. Eles concordam um com o outro. E é por isso que basicamente só há duas famílias. A grande maioria que compõe o Textus Receptus e esta outra família. E então nós temos a data mágica, 1844. O manuscrito sinaítico foi descoberto no Monte Sinai, no mosteiro de Santa Catarina. Muito interessante. Esta é uma velha igreja cópita, que é basicamente a igreja bizantina do Oriente. Uma igreja muito parecida com o catolicismo. Elas são praticamente a mesma igreja. E este manuscrito concorda absolutamente com o manuscrito do Vaticano e é totalmente ariano. Em 1881, dois professores da Inglaterra, Westcott e Hort, criaram o texto grego. Isto é baseado, claro, no manuscrito do Vaticano e no manuscrito do Sinai. Mas eles preferiram o manuscrito do Sinai, para que não parecesse muito católico. Vocês estão me seguindo? Não deveria parecer muito católico, porque esses dois homens eram protestantes. Bem, vamos dizer que eles eram supostamente protestantes. E, como consequência, até a Bíblia dos Testemunhas de Jeová foi alterada por causa deste novo escrito. Agora, no início da década de 1900, quando isso começou a acontecer, os Testemunhos de Jeová usavam a própria Bíblia King James. Mas então um dia disseram para eles que eles precisavam pegar a King James e pegar um grande lápis preto e que eles deviam modificar o texto da King James. Riscar isso, riscar aquilo outro. E eles começaram a riscar. Eles ainda não tinham sua própria Bíblia. Ela não existiu até o início de 1900. Então, os Testemunhos de Jeová foram os primeiros a riscar grandes partes da Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. E deve ser enfatizado que a discussão não é entre um texto antigo e um texto recente, mas entre duas formas antigas do texto. Vocês estão entendendo? Esse é o argumento. Tyndale, ele, é claro, usava o texto recebido. Isso realmente irrita o Vaticano, porque o outro não tinha sido descoberto ainda. E ele usava o texto recebido em sua Bíblia, e ele disse para o Papa: se Deus poupar a minha vida, daqui a alguns anos, eu farei com que qualquer homem que esteja por trás de um arado conheça mais as Escrituras do que você conhece. Essa é uma declaração e tanto. De novo, eu gostaria de declarar que a discussão não é King James versus outras versões. A discussão é entre o texto recebido contra uma pequena família que vem do Sinai e do Vaticano. Aí está a discussão. Por falar nisso, qualquer Bíblia, em qualquer linguagem, que existia antes de 1900, era baseada no texto recebido. Então, se você vai para a Sérvia, você tem o texto recebido. Se você vai para a Grécia, eles têm o texto recebido em grego. Se você vai para qualquer país do mundo, a Bíblia luterana, qualquer Bíblia, elas são todas baseadas no texto recebido. Cada uma delas. Mas depois de 1900, as Bíblias modernas deixam de ser baseadas nele. Bem, quando essa Bíblia saiu, os jesuítas foram chamados para ajudar. Eles tiveram uma crise, porque agora estava evidente que os ensinos de Roma não estavam de acordo com a Bíblia.
Então eles fizeram esta declaração. Notem o que os jesuítas escreveram. Nós vamos solapar a Bíblia dos protestantes e destruir os seus ensinamentos. A rainha da Inglaterra, percebendo o dano da Bíblia jesuítica, enviou Beza à Europa, e ele estava com João Calvino, para ajudar Thomas Cartwright. Com uma mão ele pegou todos os manuscritos gregos e com a outra mão ele pegou todos os manuscritos latinos do texto recebido. E ele começou a atacar a Bíblia dos jesuítas, golpe após golpe. Então, a guerra eclodiu. Eventualmente, eles enviaram a armada espanhola contra a Inglaterra para travar uma guerra. Eles chegaram com 136 barcos armados. Alguns tinham 50 canhões. E tudo que a Inglaterra tinha eram meros 30 navios. Esses grandes galeões vieram e eles deveriam destruir a Inglaterra por causa da Bíblia. Bem, Sir Francis Drake levantou naquela manhã e ele estava muito nervoso. Mas o que ele descobriu? Uma tempestade estava vindo durante a noite e os galeões espanhóis tinham sido destruídos nas praias da Escócia. A frota inteira tinha sido destruída na tempestade. E tudo o que ele precisava fazer agora era fazer a limpeza. E daquele dia em diante, a Inglaterra se transformou num grande poder marinho. Isso é o que a história diz. Agora, o que os jesuítas dizem sobre a Bíblia? Aqui está uma citação. Então a Bíblia, aquela serpente com a cabeça ereta e os olhos chamejantes, nos ameaça com seu veneno enquanto ela se arrasta no chão. Ela se transformará numa vara tão logo nós a toquemos. Por 3 séculos, esta víbora cruel não nos tem dado repouso, porque nós não conseguimos entender como ela serpenteia e como ela usa suas presas. Eles odeiam a Bíblia. O catecismo jesuíta? Vejam essa citação, vejam o que ele diz. Pergunta: e se a Bíblia nos ordenar uma coisa e o Papa nos ordenar algo contrário a ela? Resposta: as Escrituras Sagradas devem ser colocadas de lado. O que é o Papa? Ele é o vigário de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e só há um trono de julgamento, que pertence a Deus e ao Papa. Essa é uma declaração e tanto. Bem, o que a maçonaria diz? É sempre bom ter documentos para a gente comparar. Em Morais e Dogma, a fonte escrita por Pike, na página 818, diz o seguinte com respeito à Bíblia: o absurdo da leitura da igreja estabelecida, que toma literalmente a linguagem figurativa, alegórica e mítica de uma coleção de livros orientais de épocas diferentes. Puxa vida, estão falando bem mal da Bíblia. A tolice de se considerar os livros hebraicos como se eles tivessem sido escritos pelo rei Tiago, uma pessoa sem imaginação e sem intelecto prático, e com a ajuda dos preconceituosos presbiterianos da Escócia. Puxa vida, Pike não gostava mesmo daquela tradução. Ele a odiava. Mas o que ele dizia sobre a versão dos Templários, a Bíblia jesuíta? A melhor forma de dividir e ganhar partidários é que os Templários se simpatizem com todos aqueles que tiveram as suas doutrinas rejeitadas. Eles se simpatizavam com o paganismo. E que encoraje as esperanças dos novos cultos, prometendo a todos liberdade de consciência e uma nova ortodoxia, que será a síntese de todos os credos perseguidos. Vejam vocês, a maçonaria detesta o texto recebido. Ela mantém na sua loja a Bíblia apenas como símbolo. Isso é muito inteligente. É mesmo diabólico, não é? Mas não desanimem. Voltando ao tempo da igreja primitiva, nós encontramos as versões cópticas, as versões latinas, as versões sírias, e elas circularam muito antes do Códice Vaticano aparecer. Então, apareceram 2 professores de Cambridge que nem sequer acreditavam na inspiração verbal das Escrituras, Westcott e Hort, e eles vão mudar tudo. Por falar nisso, a Bíblia de Jerônimo, que é aquela usada pelo Vaticano, a Bíblia Vulgata, como é que Elvídio poderia ter acusado Jerônimo de empregar manuscritos gregos corruptos? Se Elvídio não tivesse manuscritos gregos perfeitos. Então, enquanto Jerônimo estava escrevendo a Bíblia Latina, outros eruditos já estavam dizendo: ei, você está usando manuscritos corruptos para escrevê-la. Então, essa batalha é uma batalha antiga. Então, essas versões revisadas se baseiam em manuscritos do Egito, que eram definitivamente corruptos. É isso que a maioria dos críticos dizem. Um dos maiores críticos de todos os tempos é Dean Burgon. E quando este grande homem morreu,
Então a corrupção tomou conta. Ele era um bastião. Burgon escreve que tão logo a obra dos evangelistas e apóstolos reconheceu a necessidade de complementar as antigas escrituras de Deus, eles fizeram o Novo Testamento. E então ele diz que o Novo Testamento foi tão bem recebido quanto o próprio Jesus Cristo. Eles crucificaram a Jesus Cristo. Por que então eles não crucificariam a sua palavra também? Isso é basicamente o que ele diz. Malícia incansável e constantes ataques à palavra de Deus, desde o começo. E o que ele fala sobre esses manuscritos que foram encontrados? Ele diz: nós opomos fatos à sua especulação. Eles exaltam o Códice B e o Códice Aleph e o Códice D8, porque, em sua opinião, essas cópias são as melhores. Eles tecem teias engenhosas e inventam teorias sutis, porque seu paradoxo, de poucos contra muitos, requer engenhosidade e sutileza para apoiá-lo. Ele era um ótimo escritor. Ele destruiu essas pessoas. Nós não temos que ler tudo. Você pode parar o vídeo e dar uma olhada no resto dos textos para você dar uma boa olhada no que Burgon tem a dizer. Eu estou desinclinado a crer, continua Dean Burgon, porque me parece tão grosseiramente improvável que ao final de 1800 anos, 995 cópias de cada 1000, suponhamos, seja pouco confiável e que 1, 2, 3, 4 ou 5 que permanecem, cujos conteúdos eram praticamente desconhecidos até ontem, possam conter o segredo do que o Espírito Santo originalmente inspirou. Ele continua dizendo: o que pensar nesse meio tempo dos guias cegos? Aqueles que foram iludidos, que querem nos convencer a voltar àqueles mesmos códices que a igreja primitiva já consertou. Voltar àqueles manuscritos antigos. E ele pega Tischendorf, o homem que originalmente descobriu os manuscritos, e ele o analisa. E ele analisa Tregelles, e ele analisa Westcott, e ele analisa Hort, e ele mostra que ele discorda completamente de suas conclusões. E então vejam esta declaração interessante. Quem, a não ser alguém com simpatia pela Igreja Católica, poderia entreter a noção que Deus preservou o verdadeiro texto do Novo Testamento em segredo por quase 1000 anos e então finalmente o entregou ao pontífice romano para guardá-lo? É isso que literalmente significa. O Dr. Hosker cita o Dr. Salmon, que diz: naturalmente Hort considerava esses manuscritos como mais dignos de confiança, e são esses que apresentam as leituras reconhecidas por Orígenes. Percebem? É isso que eles fizeram. Hort, o professor da Inglaterra, era um seguidor de Orígenes, e nós teremos que provar isso. Nós não podemos simplesmente fazer uma declaração desse calibre. Você sempre será o meu amigo, mas eu não mais posso ignorar as críticas. Isso é o Dr. Frank Longsdon falando a F. Lockman, um dos grandes tradutores. Eu não posso refutá-los. E, querido irmão, eu não tenho nada contra você, mas a única coisa que eu posso fazer sob Deus é renunciar à minha filiação à nova Bíblia padrão americana. Então vejam que aqui está um membro do comitê que se desliga dele, pessoalmente. Bem, vamos então a Alexandria. Aqui está a estátua de Horus, o segredo dos iniciados. Horus e Ísis e Dionísio. Esses segredos foram mantidos vivos em Alexandria e na Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria era famosa pelos seus documentos do ocultismo. Então, claro, os cristãos primitivos, que se baseavam na Bíblia, se livraram desse terrível lugar de informação. Eles queimaram a velha Biblioteca de Alexandria até o chão. E isso foi uma catástrofe para o mundo antigo. Bem, felizmente, a Unesco, que é uma constituição que foi escrita por um membro da Caveira e Ossos, decidiu restaurá-la e reconstruiu-a exatamente no mesmo lugar. Ali está ela hoje. E as lâmpadas que eles puseram, eles têm coisas bem interessantes nelas. Anjinhos carregando cornucópias que nós discutimos ontem. Se você vai e olha a biblioteca, ela é enorme e tem todas as inscrições pagãs da biblioteca original nela. Ela foi feita de acordo com o modelo. Todos os petroglíficos pagãos e todos os símbolos antigos de adoração do sol estão nelas.
E esse é Demétrio, o fundador da Biblioteca de Alexandria. Nela, eles ainda têm alguns dos manuscritos antigos que conseguiram escapar. Aqui você tem um papiro com os signos do zodíaco, algo que a Bíblia proíbe. Aqui você tem um pedaço do livro dos mortos, que é o livro egípcio dos mortos, que é uma contrafação do que a Bíblia ensina. Ele exalta o Deus dos mortos e a Bíblia exalta o Deus dos vivos. Então você tem esses petroglifos aqui, que são muito nojentos, então nós vamos passar isso rápido. E eles têm as deidades em seus hexágonos e Sócrates, um místico antigo. Sócrates, é claro, morreu bebendo cicuta. Ele era um iniciado e ele passou alguns dos seus segredos de acordo com o juramento que você faz. Se você revelar, você pode beber uma taça de veneno, ou se você preferir, você pode ter a sua garganta cortada de orelha a orelha, ou a língua arrancada da sua boca. Os mortos são exaltados. Esta biblioteca é absolutamente enorme. Não dá nem para imaginar o tamanho. Eu só fiz um pequeno vídeo dela. Vamos dar uma olhada em como ela é, só para dar uma ideia do tamanho. É absolutamente enorme. E tem todos os símbolos pagãos interessantes ali. Uma réplica total do que deve ter existido lá e fotografias para provar que eu realmente estive ali, em caso que alguém pense que eu não estive. Aqui estão as fotos tiradas lá de cima, na biblioteca. Ela foi aberta em Mubarak em 2002. Ela é absolutamente nova. Eu tive que ir lá para ver. Aqui está uma estátua de Prometeu, levando fogo. De acordo com os escritos ocultos, esse é Lúcifer, o portador de luz. Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos manuscritos que Roma diz que são essenciais para a compreensão do maior evangelho. Roma colocou a Bíblia, e isso é só o Textus Receptus, para falar a verdade, no índice de livros proibidos. Eles não colocaram a sua Vulgata no índice de livros proibidos. É a Bíblia protestante que eles colocaram lá. Então, a igreja primitiva em Antioquia, como eu já disse, usava os manuscritos sírios. E esse é o livro que é proibido por Roma. A Septuaginta, por outro lado, foi feita para a Biblioteca de Alexandria em 285 a.C. É um dado importante. A palavra apócrifa significa coisas ocultas. O Concílio de Trento disse o seguinte em 1546 sobre os livros apócrifos: quem quer que não receba como sagrados e canônicos todos esses livros e cada parte deles, que são comumente lidos na Igreja Católica, estão contidos na velha versão latina Vulgata, ou deliberadamente desprezar as suas tradições, que essas pessoas sejam amaldiçoadas. Então, eles estão dizendo que nós precisamos aceitar todos os manuscritos. Vamos rapidamente passar pelos livros apócrifos. Vamos a Tobias 6:4-8, onde está escrito: abra o peixe e arranque-lhe o coração, e o rim e a bile. Se um demônio ou um espírito maligno te incomodar, é necessário fazer uma fumaça diante do homem ou da mulher, e eles não mais serão incomodados. Quanto à bile, é bom ungir um homem com ela, e ele será curado. Então, se você quer expulsar demônios e espíritos maus, tudo que você tem que fazer é balançar a bile de um peixe e o demônio vai embora. A Bíblia diz: todos os sinais seguirão aqueles que crerem nestas coisas. Em meu nome eles expelirão demônios. Marcos 16:17. Quando oprimidos, mas sentindo-se incomodado e voltando-se para o espírito demoníaco, Paulo disse: eu te ordeno no nome de Jesus Cristo que saias. E ele saiu naquela mesma hora. Então, ele não usou a bile de um peixe. Tobias 12:9 diz: pois as esmolas podem livrar da morte e te purificarão de todo o pecado. Então você pode purificar os seus pecados. Pedro diz: ainda mais que vós sabeis que não sois redimidos com coisas corrompíveis, como prata e ouro, da vã conversação recebida pela tradição de vossos pais.
São duas doutrinas opostas. Qual delas é a correta? E as orações pelos mortos? Macabeus 12, 43 a 46 diz: pois, se não tivesse a esperança que aqueles que morreram ressuscitassem, teria sido supérfluo e vão orar pelos mortos. Portanto, ele fez reconciliação pelos mortos para que eles fossem libertos do pecado. Então, você pode orar pelos mortos para que eles sejam libertos do pecado? Isso é paganismo. João 1,7 diz: Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E isso nos leva agora até a Bíblia Vulgata. Entre 1545 a 1563, ela foi declarada infalível. Agora, o que a Vulgata diz? A nossa Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A versão de Way, que é baseada na Vulgata, diz: toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Então, só uma parte das Escrituras é inspirada. Hebreus 11, 21 diz: Jacó adorou encostado no seu bordão. A Vulgata diz: Jacó adorou o seu bordão. Isso significa que você pode orar para uma relíquia? Você pode orar para uma estátua? É daí que nós obtemos essa doutrina. Também está escrito em Apocalipse no texto recebido: bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupas, traduzido do Códice Vaticano. Mas a King James diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Agora, será que podemos confiar na Bíblia ou não? Essa é a pergunta que não apenas afeta a nossa fé, ela afeta a doutrina da salvação e afeta a posição de Jesus Cristo. Nós precisamos saber isso.